Bem, eu me chamo Marcos Francisco Martins, trabalho na UFSCar, que é uma universidade que fica em Sorocaba, e eu sou pesquisador, não é? É, E eu fui convidado a fazer esse vídeo para vocês, para explicar um pouco para vocês o que é pesquisa e como faz pesquisa, porque eu sou pesquisador, não é? Então, eu queria começar assim com vocês, né? Quando você não sabe sobre alguma coisa, o que você faz, né? Às vezes você fala com a família, às vezes você pergunta para os seus amigos, às vezes você busca na internet. Pois é, quando você não sabe sobre alguma coisa e você vai buscar a resposta, a gente diz assim: você está fazendo pesquisa. Pesquisa é buscar saber o que você não sabe, né? Quando você busca a resposta que você não sabe, a gente diz assim: você está fazendo uma pesquisa, não é? Bom, desculpa. Quando você está procurando a resposta para a pesquisa, você pode procurar a resposta de dois jeitos diferentes. De um jeito, eu não sei alguma coisa, eu vou procurar a resposta com quem? Com qualquer pessoa, sem me preocupar se ela conhece daquele assunto, se ela sabe daquilo. Ou você pode procurar a resposta sobre o que você não sabe, junto com gente que estuda aquilo, que conhece muito daquilo. A gente chama o primeiro jeito de pesquisa não científica e o segundo jeito de pesquisa científica. Então veja, quando você tem uma dúvida e você quer encontrar a resposta, você pode buscar a resposta de dois jeitos distintos. De um jeito que a gente chama de pesquisa não científica, quando você busca resposta a pessoas que pouco conhecem o assunto. E você, quando tem a resposta dessa pessoa, você não se interessa em saber se a resposta é correta, se ela corresponde à realidade ou não. Né? Isso é um jeito não científico de fazer pesquisa. Agora, quando você tem uma dúvida e você busca a resposta para essa dúvida junto a pessoas que estudam o assunto, que conhecem do assunto, ou mesmo você vai fazer uma investigação na realidade para encontrar uma resposta na realidade, a gente chama de pesquisa científica. Veja, pesquisar é buscar uma resposta para a sua pergunta, mas você pode buscar a resposta para a sua pergunta de dois jeitos: do jeito não científico e do jeito científico. Bom, se pesquisa é buscar resposta para o que você não sabe, né? E a pesquisa não científica e a pesquisa científica, eu vou falar um pouco para vocês da pesquisa científica. Porque a pesquisa não científica vocês fazem no dia a dia, não é? Quando vocês não sabem alguma coisa, você pergunta para a primeira pessoa que passa na sua frente, você pergunta para o seu pai, para sua mãe, pouco se importando se eles conhecem desse assunto. Então isso você já faz, uma pesquisa não científica você já faz no seu dia a dia. Agora eu queria falar um pouco para vocês da pesquisa científica, não é? Bom, assim como tudo na vida deve ser planejado, a pesquisa também precisa ser planejada. Então, quando você tem uma dúvida, você quer fazer uma pesquisa, antes de fazer a pesquisa, você precisa planejá-la. Você precisa colocar no papel em detalhes tudo aquilo que você vai fazer para encontrar resposta para a sua pergunta, para aquilo que você não sabe. Quando você coloca no papel, quando você planeja a sua pesquisa, isto é, quando você coloca no papel tudo aquilo que você vai fazer para encontrar uma resposta para a sua dúvida, a gente chama isso que você colocou no papel, a gente chama isso, planejamento de pesquisa, de projeto de pesquisa. Então, toda pesquisa científica exige um projeto de pesquisa. O que é o projeto de pesquisa? É o detalhe de tudo aquilo que você vai fazer para encontrar resposta para uma pergunta que você não tem a resposta. Isso é projeto de pesquisa. Então, quando você tem uma dúvida, você vai tentar respondê-la de maneira científica, você precisa fazer um projeto científico, né? Um projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa é colocar no papel os detalhes de tudo aquilo que você vai fazer para buscar resposta para a sua pergunta, não é? Bom, o que tem que ter dentro de um projeto de pesquisa? A primeira coisa é a sua dúvida, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa para solucionar uma dúvida. Qual é a sua dúvida? Né? Você precisa colocar isso no projeto de pesquisa. Nós damos o nome a isso de problema de pesquisa.
O que é o problema de pesquisa? É a sua dúvida colocada no papel. Então, quando você vai fazer uma pesquisa sobre algo que você não sabe, o que você não sabe, a pergunta que você quer responder, você tem que colocar lá no papel. A gente chama essa pergunta de problema de pesquisa. E às vezes, quando a gente tem um problema de pesquisa, a gente já supõe uma resposta. A gente acha que tem uma resposta. Você tem que colocar no projeto de pesquisa também a resposta que você acha que pode ser a resposta para a sua pergunta. A resposta que você acha que é a correta para a sua pergunta, a gente chama de hipótese. Então veja, para fazer uma pesquisa, antes você tem que fazer um planejamento dela. O planejamento é um documento que você escreve, é um texto que você escreve, em que você, primeiro, apresenta a sua pergunta, é o problema da pesquisa. Segundo, coloca a hipótese. A hipótese é uma resposta que você acha que pode ser verdadeira para a sua pergunta. Então, ao fazer um projeto de pesquisa, você tem que colocar no papel a sua pergunta e a resposta que você acha que pode ser para aquela pergunta, né? Depois, você tem que dizer por que você quer encontrar aquela resposta. Qual é a importância daquela resposta? No projeto de pesquisa, também tem que ter, além da pergunta e de uma resposta que você acha que é verdadeira para ela, você tem que colocar no papel também por que você quer fazer aquela pergunta. Por que você quer fazer aquela pesquisa sem quer encontrar aquela resposta? Né? Qual é a importância daquela resposta para você? A essa parte do projeto de pesquisa nós chamamos de justificativa. Não é? Depois, você tem que dizer para que você quer encontrar aquela resposta. Qual é o objetivo de encontrar aquela resposta? Não é? Sempre quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem um objetivo. Não é? Para que encontrar a resposta? Não é? Onde você pretende chegar quando você tiver com aquela resposta em mãos? A gente chama isso de objetivo. Então veja, para a gente não perder o raciocínio, para fazer uma pesquisa de maneira científica, você precisa fazer um projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? É um documento que você pega e escreve tudo aquilo que você vai fazer, né, para encontrar resposta para a sua dúvida. A primeira parte desse papel, você tem que dizer qual é a sua dúvida, o problema. Qual é a resposta que você acha ser verdadeira para aquele problema? A hipótese. Depois você tem que dizer por que encontrar a resposta é importante, a justificativa. Depois você tem que dizer para que você quer encontrar a resposta, os objetivos. E por fim, resumindo, obviamente, né, um projeto de pesquisa, você tem que dizer, aí uma coisa importante, hein? Como você vai fazer a sua pesquisa. Então você tem que colocar no papel também como que você pretende fazer a sua pesquisa. A essa parte do projeto de pesquisa, em que você apresenta como você pretende fazê-la, a gente chama de metodologia. Né? Então veja, se você tem uma dúvida, uma pergunta, cuja resposta você não sabe, é importante fazer uma pesquisa. O que é pesquisa? Buscar resposta para a sua pergunta. Antes de fazer a pesquisa, você tem que fazer um planejamento dela, um projeto de pesquisa. O que tem que ter dentro desse projeto de pesquisa? Qual é a sua dúvida? Qual é a resposta que você acha ser verdadeira? Por que você quer encontrar aquela resposta, a justificativa? Para que você pretende encontrar aquela resposta, o objetivo e como você pretende fazer a sua pesquisa. Eu pretendo ir na internet, buscar as informações. Eu pretendo entrevistar pessoas. Eu pretendo aplicar um questionário para saber a opinião de várias pessoas. Tudo isso diz respeito à metodologia. Metodologia é como a gente faz alguma coisa. É como a gente faz alguma coisa. Vamos supor que você não saiba fazer um bolo de mandioca, não é? Se você não sabe fazer um bolo de mandioca, você pode ir na internet ou perguntar para sua mãe e ela vai lhe passar uma receita, não é? A receita mostra certinho como que você deve fazer
para produzir um bolo de mandioca. A receita, como você deve fazer o bolo, é o que a gente chama de metodologia. Pois é, a pesquisa também precisa, ao ser planejada, você deixar muito claro o que você quer fazer, o que você vai fazer para encontrar a resposta que você não sabe. Bom, você tem uma pergunta que você não sabe a resposta. Se você quiser encontrar a resposta de maneira científica, você tem que primeiro, antes de fazer a pesquisa, fazer um projeto de pesquisa, anunciando o tema, a hipótese, a justificativa, os objetivos e a metodologia, né? Só depois do planejamento pronto é que você vai fazer a sua pesquisa. E ao fazer a sua pesquisa, você tem que seguir o que você colocou no papel, né? Seguir certinho aquilo que você colocou no papel. Papel que você colocou que você vai fazer, a gente chama de projeto de pesquisa. Então, se você tem uma dúvida, você quer encontrar uma resposta de maneira científica, você deve fazer um planejamento da pesquisa, um projeto de pesquisa. Depois, para fazer a sua pesquisa, você vai ter que colocar em prática o que você colocou no papel, né? Colocar em prática. E aí você vai fazer a sua pesquisa. Lembrar que quando você colocar isso no papel, tem uma parte importante também, que a gente chama de cronograma. O cronograma, Cronos é o deus do tempo. E é importante que você, no seu projeto de pesquisa, você diga quando você vai fazer cada coisa da sua pesquisa, né? Então, tudo isso está no projeto de pesquisa. Só depois de pronto o projeto de pesquisa é que você vai colocá-lo em prática. Isto é, você vai fazer a pesquisa mesmo. Fez a pesquisa de acordo com o projeto de pesquisa. Por fim, você tem que, né, você tem que, de maneira escrita, ou oral, ou gravando um vídeo, como eu estou fazendo aqui, anunciar para as pessoas os resultados que você alcançou. Né? Você não tinha uma pergunta? Você não elaborou um projeto para responder essa pergunta? Você não executou a pesquisa? Qual foi a resposta que você encontrou? Isso é o resultado da pesquisa, não é? Você pode apresentar os resultados da sua pesquisa de maneiras diferentes. Por escrito, em cartaz, que a gente chama de banner, não é? Ou mesmo através de um vídeo, não é? Os resultados da pesquisa. Então é isso, gente. Se você tem uma pergunta e você quer encontrar a resposta, e você faz alguma coisa para encontrar a resposta, a gente diz, você está fazendo uma pesquisa. Só que a pesquisa pode ser científica ou não científica. Se você quiser fazer uma pesquisa científica, você precisa ter um projeto de pesquisa, um planejamento de tudo aquilo que você vai fazer para poder buscar a resposta. Nesse documento chamado projeto de pesquisa, você tem que anunciar a sua pergunta, a resposta que você acha verdadeira para aquela sua pergunta, a justificativa, o objetivo, a metodologia e o cronograma. Fez o projeto, pôs no papel, coloque em prática, né? Colocou em prática, alcançou os resultados, você deve anunciar os resultados. O que pode ser feito através da forma escrita, né? Por exemplo, escrevendo um livro, escrevendo artigos, né? Ou você pode pôr os resultados num banner, num cartaz, ou mesmo você pode relatar oralmente, né, para um conjunto de pessoas, ou mesmo através de um vídeo, os resultados que você alcançou. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês, espero que tenha sido claro. Se eu não fui, vocês podem elaborar perguntas e me mandar, porque eu topo responder colaborando com o aprendizado científico de vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço. Tchau.